Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um vídeo explicando para vocês os 6 níveis de dor que Jesus experimentou até a crucificação, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Pai, eu quero te pedir agora que este vídeo ele possa provocar em primeiro lugar, ó Deus, o verdadeiro arrependimento na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que aquele que ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, que através desse vídeo possa se render e se entregar. Que aquele que já conhece, Senhor, que já teve uma experiência contigo, possa, Senhor, se entregar a cada dia, entregar os seus medos, entregar o futuro, ó Deus, sabendo que se o Senhor não poupou o seu próprio Filho, como não entregará juntamente com Ele todas as demais coisas? Então, Senhor, ajuda-me a transmitir a Tua palavra e que Teu Espírito Santo possa salvar, restaurar, possa levantar aquele que está abatido, Senhor, e dar, ó Deus, cura tanto física quanto emocional, quanto espiritual, na vida de todos que receberem a Tua palavra, a palavra da verdade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Mateus 28:6 diz assim: quando chegaram até para ver onde estava Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Nós, cristãos, nós gostamos de focar muito no fato de que Jesus ressuscitou. E, de fato, se ele não ressuscitasse, então a nossa fé seria vã, seria vazia. Mas nós não podemos minimizar, a dor que ele sentiu. Porque esse processo que o levou até a crucificação e a morte foi algo absolutamente doloroso. E todo esse sofrimento que ele sofreu por amor a mim e a você. Então hoje eu quero falar para vocês um pouco do processo da dor e dividir aqui em 6 níveis de dor que Jesus sofreu para a nossa salvação. Amém? É importante que você saiba que quando Jesus chegou no Calvário, ele já tinha passado 36 horas, sem dormir, sem descansar e tendo uma série de açoites, que eu vou descrever aqui para vocês. Seu julgamento foi de fato uma romaria. Ele foi preso no Getsêmani, dali ele foi para a casa de Caifás, de Anás, para Herodes, para Pilatos, de volta para Herodes, de novo para Pilatos, até que foi dado o veredito de que ele seria crucificado. Mas o primeiro nível de dor que ele sofreu foi lá no Getsêmani. E lá ele experimentou o chamado fenômeno hematidrose. Hematos no grego é, obviamente, sangue, E drose fala de água, Então, na verdade, a hematidrose é quando o suor dele se misturou com o seu sangue. Agora, por que acontece isso do ponto de vista médico? Segundo a literatura médica, eu vou ler para vocês aqui um relato do que é a hematidrose. É um fenômeno médico muito raro que foi reportado de 12 a 14 vezes na literatura médica. E é somente visto em pessoas que estão debaixo de tremendo estresse e agonia. Na hematidrose, uma pessoa expele sangue a partir de todas as glândulas sudoríparas do seu corpo. Cada glândula tem um pequeno vaso capilar que a envolve, e na hematidrose este vaso capilar se rompe. Ao invés de transpirar suor, a pessoa que tem a hematidrose sua sangue. A Bíblia nos dá uma excelente descrição desse fenômeno, dizendo que o suor do Senhor se tornou em gotas de sangue. De fato, cada poro do seu corpo, do corpo de Jesus, expeliu suor misturado com sangue. Então, embora Jesus fosse Deus, ele era totalmente homem também. E o estresse emocional, sabendo que dentro de horas ele passaria pelo processo de crucificação que era comum entre os romanos, isso foi fazendo com que a sua alma estivesse abatida. Ele mesmo falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu ajuda para os seus discípulos, aqueles que ele sempre ajudou. Naquele momento ele pediu ajuda e ninguém estava ali para ajudá-lo, até porque esse sofrimento era solitário. Era dele, por mim e por você. Em algumas horas,
ele seria entregue ao sofrimento mais excruciante que existe. O segundo nível de dor, gente, é a dor da flagelação. Os chicotes daquela época, romanos, eram feitos, né, de couro, entrelaçados, e na ponta ele tinha várias tiras, né? E na ponta de cada tira ele tinha pedaços de ossos, pedaços de metal, que tinham pontas, literalmente pontas. Então, quando o indivíduo recebia a chicotada, aquele chicote ele pegava e cravava na carne do indivíduo e arrancava a pele e arrancava a carne. O que eles dizem é que uma chicotada daquela, se fosse ser suturada com pontos, necessitaria de 9 pontos. Ele recebeu 39 chibatadas, que eram tanto de chibatadas que eles acreditavam que deixava o indivíduo no maior nível de sofrimento sem morrer. Porque o objetivo não era matá-lo, ele ainda tinha que ir para a crucificação, que ficava num lugar alto, onde todo mundo pudesse ver. A crucificação não era uma punição para qualquer um. Os romanos matavam por decapitação, mas um criminoso político, né, que segundo eles exercia algum tipo de perigo, ele precisava sofrer a ponto de que todo mundo tivesse temor de se levantar contra o Império Romano. Portanto, aquele chicote deu 39 chibatadas que rasgaram, que flagelaram, né, as costas de Jesus. Algumas vezes aquelas garras chegavam a expor até os ossos da costela, porque comiam a pele e a carne, chegando até mesmo às costelas. Então, gente, a flagelação era tão violenta que muitas vezes as pessoas chegavam muito próximas à morte, mas não morriam. Elas conseguiam chegar até a crucificação. Se você multiplicar 39 chibatadas por 9 pontos, se fosse ter que cuidar das costas de Jesus, era em torno de 350 pontos de uma costa completamente rasgada. Alguém pode perguntar, mas pastor, como é que ele não sangrou até a morte? Gente, Jesus morreu na Páscoa, e a Páscoa é sempre no final de março, começo de abril. Nessa época, Jerusalém é uma cidade muito fria, e as noites são muito frias, são geladas. E no frio, o que acontece com a musculatura? Ela se retrai. O que acontece com os vasos sanguíneos? Se retrai. Então, impediu que muito sangue tivesse fluência e que fosse expelido. Sangrou, sem dúvida alguma, mas menos do que se fosse, por exemplo, uma noite de verão. Agora, imaginem o processo inflamatório e infeccioso que foi sendo instalado e a dor que isto foi causando, porque o processo todo, até que ele chegasse na cruz, demorou umas 36 horas. 36 desde o dia anterior, quando ele levantou de manhã, não é? E que ele passou o dia com seus discípulos, depois jantou com eles, depois foi para o Getsêmani. Então, sendo açoitado, nós podemos dizer ali que Jesus talvez tenha ficado umas 24 horas sofrendo aquilo, né? De 16 a 24 horas. Bom, o terceiro nível, terceira esfera de dor, foi a esfera da humilhação. Porque Jesus foi espancado muito na cabeça e no rosto, com socos, com mão aberta, com tapas na cara, com cusparadas, com uma coroa que foi feita de espinhos, que alguns dizem que tinham 6 centímetros, gente, que entravam na cabeça de Jesus e na testa de Jesus até a ponto de não sair mais. E aquilo provocava uma dor terrível e também sangrava muito, né? Então imagine a dor, os olhos inchados, hematomas, talvez vermelhos e até ficando mais preto nos seus olhos, inchados, a cabeça toda inchada por causa das pancadas, galos foram formados, não é? E Jesus poderia ter entrado em choque, porque o que normalmente acontece com uma pessoa que passa por muito tipo de violência como essa, entra em choque. Mas quando a pessoa entra em choque, ela começa a ter a pele, fica mais branca, não é isso? A pessoa fica com olhos vidrados e a partir daí ela começa a perder a noção da realidade.
Não aconteceu com Jesus. Jesus ficou absolutamente lúcido, né? Ele ouviu as acusações, ele respondeu as perguntas e ele, em todo o processo, ele sentiu a dor. Em nenhum momento ele teve algum tipo, né, de lenitivo ou de analgésico para que pudesse diminuir a sua dor. Não. Jesus estava absolutamente consciente da dor, consciente do que ele estava fazendo, morrendo pelos pecados da humanidade, pela minha vida, pelos meus pecados, pelos seus pecados. O quarto nível, a quarta dimensão da dor é a dor da crucificação. Gente, existe um termo no português, no inglês, é excruciante. É a dor mais terrível que pode haver. E vem excruciante porque é literalmente aquilo que vem da cruz. É uma dor que vem na crucificação. A crucificação é a pior de todas as dores. Para vocês terem uma ideia, havia duas traves, né, duas madeiras. A horizontal, que tinha entre 1,50 m e 1,80 m e que pesava de 40 a 57 quilos. A parte horizontal, esta de 40 a 57 quilos, foi a parte que Jesus teve que carregar em todo o percurso, saindo ali da Fortaleza Antônia, onde residia o Pilatos, quando ele vinha para Jerusalém, né, onde tinha toda a guarda romana, onde ele foi açoitado a noite inteira, indo até, pela Via Crucis, né, até o Calvário, ou também chamado de Gólgota, né? Era uma montanha muito alta e tinha uma estrada que passava perto dali. Todo mundo via os crucificados ali para que eles fossem exemplo, para que ninguém quisesse de alguma maneira enfrentar o Império Romano. Então Jesus Cristo foi crucificado. A parte vertical da cruz tinha entre 1,80 m e 2,40 m. E ela tinha um degrauzinho, né, nessa parte vertical, inclinado para que a pessoa apoiasse o pé e ali o prego fosse cravado, né? Mas ele primeiro foi colocado deitado de barriga para cima e martelaram pregos de 15 a 20 centímetros, com 3 a 4 centímetros de diâmetro, que penetraram nos pulsos, viu, gente? Muita gente pensa que é nas mãos. Não, os romanos crucificavam nos pulsos. Muitos ossos foram encontrados, né, e que havia realmente esse buraco nos pulsos. E por que isso a gente pode afirmar isso? Porque a palavra mão no hebraico, yad, vai tanto da ponta do dedo até o pulso. Então, por isso que a tradução é mão, mas na verdade é mais do que mão, vai até o pulso. Mas a razão de que eles faziam isso é porque na crucificação, com os braços abertos, quando a pessoa ficava com o peito, né, caído porque estava sem forças, comprimia o diafragma. E comprimindo o diafragma, a pessoa não conseguia respirar. Então, para respirar, ele tinha que fazer esse movimento de se elevar. E para que se elevasse, ele tinha que fazer força nos pés e nos braços para poder se elevar para respirar. Imaginem, meus queridos, a dor. Então, além da falta de ar que vinha pela perda do sangue, pela compressão do diafragma, né? Tudo isso fazia com que ele tivesse muita dificuldade para respirar. Então, quando ele ia respirar, ele tinha que fazer essa força enorme e isso fazia com que a dor fosse excruciante, né? Ele tinha que se levantar, tinha que levantar o tórax para abrir, né, o espaço para que os pulmões recebessem o oxigênio, né? Então a força era feita nas mãos e nos pés cravados, né? E cada vez que ele fazia, a dor era mais insuportável, a ponto de ele ter sede, né? Porque como consequência da perda de sangue vem a desidratação. Com a desidratação cai a oxigenação no sangue e aí ele já fica com mais falta de ar. Ofereceram a ele vinagre para diminuir a dor, né? Para ser um analgésico, e ele rejeitou. Ele estava com sede, ele queria água, mas ele rejeitou o vinagre, porque ele não queria que a sua dor fosse diminuída, porque ali ele estava pagando a consequência dos pecados de toda a humanidade. Os meus pecados estavam lá na cruz, assim como os seus. Em quinto lugar,
a dor emocional de uma comunhão eterna que foi quebrada com o Pai. Num determinado momento ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, Deus virou as costas para Jesus. Naquele momento, era como o momento em que Abraão foi cravar o cutelo sobre Isaac. E Deus falou: não, Abraão, não faça isso com teu filho. Mas para que Deus pudesse salvar Isaac, ele não salvou o seu próprio filho. E naquele momento Jesus estava recebendo toda a condenação do pecado. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, naquele momento, Deus estava virando as costas para ele. E aquela dor, a dor emocional foi extraordinária. E ele clamou: Eli, Eli, meu Deus, por que me abandonaste? Ainda que ele entendesse espiritualmente, a dor da separação foi muito grande. Mas o sexto nível de dor, que para mim foi a mais profunda de todas, foi a dor espiritual da separação de Deus. Literalmente, ele provou o inferno. Queridos, a morte significa separação. Morte não significa deixar de existir. Por exemplo, a morte física significa a separação do corpo da alma. A morte espiritual é a separação da pessoa como um todo da pessoa de Deus, que é o autor da vida. Então, ele provou da morte física, da morte emocional, da morte espiritual, para que nós tivéssemos vida. Ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Gálatas 3,13 diz: Jesus Cristo quebrou a maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados. Ele foi humilhado, mas depois ele recebeu um nome sobre todo nome. E eu quero ler um texto para vocês de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo como que os crentes deveriam agir. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, o Rei da Glória se tornando um servo, transformando em si semelhança de homens e reconhecido em figura humana, foi mais fundo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, Jesus fez o caminho da humilhação e foi até o mais profundo abismo da humilhação. Mas ele recebeu um nome sobre todo nome. E hoje, no seu nome, existe salvação. Por isso, se você que está me vendo ainda não entregou a sua vida para Jesus, querido, não importa a sua religião, confesse ele como seu Senhor e como seu Salvador. Confesse que foi através do seu sacrifício e somente dele que você pode obter salvação. A Bíblia diz que se você crê no coração e confessa com a boca, você é salvo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus sofreu níveis de dor que nós jamais vamos entender, somente na eternidade. E ele fez isso por mim e por você. O que ele espera de nós? Que nós o recebamos como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Que nós confessemos o nosso pecado, que nós o invoquemos para a nossa vida e façamos dele o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele sofreu muito, muito por mim e por você. Então não deixe que o diabo diga que você não merece a salvação. Ninguém merece, eu não mereço, jamais alguém vai merecer. Quem mereceu foi ele, e ele de graça nos deu a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pura graça, é puro amor, é demonstração pura de amor. E amor é dar,
E ninguém amou tanto como aquele que deu a sua própria vida. Então, meu querido, eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo. Nós estamos vivendo um tempo, nos últimos minutos do tempo da igreja na terra. Mas nós, a despeito de sermos seres humanos falhos e pecadores, somos os instrumentos de propagação da mensagem mais linda de amor que já existiu na história da humanidade. Do amor de Deus e do amor do seu Filho por toda a humanidade. Quem nele crê está salvo. Quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho de Deus e no Salvador Jesus. Amém? Eu quero então pedir que você compartilhe, que você curta, que você, interaja para que este instrumento que é o YouTube possa levar a mensagem de salvação que está quebrando as fronteiras do oceano e está chegando em todas as partes do globo. Jesus é o único Salvador. Se você crê nele, antes de fechar esse vídeo, confesse aí, diga: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. E se você está confessando aqui a Jesus, entregando a sua vida para Ele, escreva aí: eu estou hoje entregando a minha vida a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.